Uma nova digitalização do Titanic ofereceu uma visão sem precedentes dos momentos finais do navio. Uma reconstrução tridimensional detalhada dos destroços revela que os engenheiros trabalharam para manter as luzes acesas mesmo enquanto a embarcação afundava. A quase 2.500 metros abaixo da superfície do oceano, o Titanic descansou em silêncio por mais de um século. Agora, pela primeira vez, um drone subaquático avançado entrou em suas seções mais profundas e intocadas. É possível ver todas as grandes peças, então aproximar até o menor detalhe. Enquanto a equipe observava da superfície, eles viram imagens que ninguém esperava. Cada curva do drone revelava mais, aumentando a tensão e o medo na sala de controle. O que começou como uma missão científica rapidamente se tornou algo muito mais perturbador. Quando o drone chegou ao seu destino final, toda a equipe percebeu que havia descoberto um segredo assustador escondido na escuridão. A missão começa. O Atlântico Norte é um dos lugares mais perigosos e imprevisíveis da Terra. Suas águas são conhecidas por tempestades repentinas, temperaturas congelantes e fortes correntes que podem mudar sem aviso. Foi nesse ambiente hostil que um navio de pesquisa ancorou, a centenas de quilômetros da costa mais próxima. A bordo havia uma equipe de especialistas reunidos para uma missão como nenhuma outra: explorar o Titanic em mais detalhes do que nunca. Os destroços estão quase 12.500 pés abaixo da superfície, um lugar de escuridão total e pressão esmagadora onde nenhum mergulhador humano poderia sobreviver. A equipe vinha se preparando por meses. Ela incluía arqueólogos de águas profundas para estudar os restos históricos, engenheiros marítimos para operar e manter o drone, pilotos para controlar a descida, especialistas em sonar para acompanhar as leituras, especialistas em preservação para documentar os destroços sem causar danos. Cada membro da equipe entendia a importância da precisão. O Titanic está submerso há mais de um século, e até mesmo um pequeno erro poderia danificar seus frágeis restos para sempre. A peça central da missão era um drone subaquático especialmente projetado. Antes do lançamento, a equipe passou por uma última verificação. Eles inspecionaram cuidadosamente as câmeras, os propulsores e o cabo para garantir que tudo estivesse seguro. A atmosfera no navio era tensa, mas focada. Quando as verificações foram concluídas, o drone foi lentamente baixado nas águas congelantes. Da sala de controle, a equipe observou enquanto suas luzes cortavam a escuridão abaixo. À medida que o drone descia, os monitores mostravam apenas escuridão. Depois, pequenas partículas começaram a passar pelas câmeras, brilhando suavemente nas luzes. Logo o fundo do oceano apareceu, espalhado com destroços. Peças de metal enferrujado, madeira quebrada e fragmentos de pertences pessoais jaziam silenciosamente onde haviam caído naquela noite trágica de 1912. A cena era assombrosa, como um momento congelado no tempo. Então, através de nuvens de sedimento, uma sombra enorme começou a se formar. A proa do Titanic emergiu da escuridão. Mesmo depois de mais de 100 anos, sua forma era inconfundível. Suspiros encheram a sala de controle quando a equipe a viu surgir nas telas. O drone circulou pelos destroços com cuidado, registrando cada detalhe. Com o exterior completamente mapeado, a equipe se preparou para a próxima etapa da missão: enviar o drone para dentro do Titanic, em locais que estavam selados desde a noite em que o navio afundou. Titanic, a lenda e o túmulo. Antes de se tornar um destroço silencioso no fundo do oceano, o Titanic era uma maravilha de engenharia e ambição. Em 1912, ele foi celebrado como o maior e mais luxuoso navio de sua época, uma embarcação construída para exibir o progresso moderno e a riqueza. Seu design apresentava tecnologia de ponta, incluindo compartimentos estanques que muitos acreditavam torná-lo inafundável. O Titanic simbolizava a confiança e o otimismo humanos no início do século XX. A bordo, as diferenças entre as classes sociais eram marcantes. Os passageiros da primeira classe desfrutavam de suítes extravagantes, passarelas privadas e salas de jantar decoradas para rivalizar com os melhores hotéis da Europa. O centro do navio era a Grande Escadaria, uma imponente obra arquitetônica projetada para impressionar e simbolizar prestígio. Para aqueles da terceira classe, o Titanic significava algo muito diferente. Ele representava oportunidade e esperança, transportando imigrantes que sonhavam com uma vida melhor na América.
Para muitos, o navio não era apenas um meio de viagem, mas um símbolo de possibilidade. O Titanic iniciou sua viagem inaugural em 10 de abril de 1912, partindo de Southampton, na Inglaterra, com paradas planejadas em Cherbourg, na França, e Quaestor, na Irlanda, antes de atravessar o Atlântico rumo à cidade de Nova York. Os primeiros dias no mar foram tranquilos, cheios de empolgação e da rotina da viagem. Então, na noite de 14 de abril, o desastre aconteceu. O navio colidiu com um iceberg nas águas geladas do Atlântico Norte. A colisão causou danos catastróficos, inundando vários compartimentos ao mesmo tempo. Apesar dos esforços da tripulação para conter a entrada de água, rapidamente ficou claro que o Titanic não conseguiria permanecer à tona. As horas que se seguiram foram cheias de caos e tristeza. Testemunhos de sobreviventes mais tarde descreveram cenas de pânico enquanto os passageiros corriam para os botes salva-vidas. Famílias foram separadas na tentativa desesperada de escapar. Houve relatos de bravura extraordinária, com algumas pessoas cedendo seus lugares para que outras sobrevivessem, e relatos trágicos de desespero enquanto outros lutavam por segurança. A água congelante tornava a sobrevivência quase impossível para aqueles que caíam no mar. Quando o Titanic finalmente afundou nas primeiras horas de 15 de abril, mais de 1.500 pessoas morreram, fazendo dele um dos desastres marítimos mais mortais da história registrada. Jornais ao redor do mundo divulgaram a notícia, lançando comunidades inteiras em luto. Por mais de 70 anos, o Titanic permaneceu oculto na escuridão total, quase 2.500 milhas abaixo da superfície. Muitos acreditavam que ele nunca seria encontrado. Então, em 1985, o oceanógrafo Robert Ballard e sua equipe descobriram os destroços usando tecnologia avançada de sonar. As primeiras imagens da proa e do campo de destroços chocaram o mundo e reacenderam o fascínio global pela tragédia. Desde então, várias expedições retornaram ao local para estudá-lo, mas essas missões se concentraram principalmente no exterior, porque o interior é extremamente frágil. Essa nova missão marca um ponto de virada. Usando um drone subaquático especializado, os pesquisadores planejam navegar pelas partes internas do Titanic pela primeira vez. Essas áreas permaneceram seladas na escuridão por mais de um século. O objetivo é descobrir novas informações sobre as horas finais do navio, tratando os destroços como um memorial aos que morreram. Engenharia do impossível, construindo o drone. Explorar o Titanic a quase 12.500 pés de profundidade exige tecnologia muito além da usada em missões subaquáticas comuns. Nessa profundidade, o oceano exerce uma pressão enorme, centenas de vezes maior do que a que experimentamos ao nível do mar. Equipamentos comuns falhariam imediatamente nessas condições, com seus sistemas quebrando e perdendo conexão muito antes de registrarem dados úteis. Para enfrentar esse desafio, engenheiros foram encarregados de criar uma máquina especificamente construída para sobreviver e operar em um dos ambientes mais extremos da Terra. A estrutura do drone foi projetada com titânio e outras ligas especialmente desenvolvidas. Esses materiais são fortes o suficiente para resistir às forças esmagadoras do oceano profundo, enquanto permanecem leves o bastante para permitir manobras precisas. Cada articulação e vedação foi testada repetidamente para garantir que nenhuma água pudesse entrar. Mesmo a menor falha poderia causar um desastre, destruindo o drone e perdendo gravações valiosas para sempre. A equipe incorporou vários recursos de segurança em sua estrutura para reduzir riscos e tornar possível a recuperação caso algo desse errado durante a missão. A iluminação foi outro obstáculo que exigiu planejamento cuidadoso. O fundo do oceano é completamente escuro, sem qualquer luz solar alcançando essas profundidades. O drone foi equipado com poderosas luzes LED que podiam ser ajustadas a diferentes níveis de brilho. Esse controle era essencial, porque luz demais levantaria o sedimento e os detritos que cobrem os destroços, criando uma névoa que bloqueia a visibilidade. As luzes precisavam ser fortes o suficiente para iluminar os corredores estreitos do Titanic, mas delicadas o bastante para evitar danos a artefatos ou estruturas frágeis dentro do navio. O interior do Titanic apresenta um desafio único de navegação. Suas paredes são instáveis. Muitos corredores têm apenas alguns pés de largura e fragmentos afiados de metal enferrujado ficam pendurados.
Para navegar com segurança, o drone foi construído com uma estrutura compacta e vários propulsores posicionados para garantir controle total. Ele pode se mover para frente, para trás, para os lados e até permanecer imóvel no mesmo ponto. Do navio na superfície, operadores treinados guiam seus movimentos em tempo real usando uma transmissão de vídeo ao vivo, tomando cada decisão com cuidado para evitar acidentes que poderiam danificar tanto os destroços quanto o drone. Equipado com câmeras de ultra alta definição, o drone captura detalhes incríveis, revelando coisas como entalhes em móveis ou a textura de uma mala abandonada. Algumas câmeras usam lasers para escanear o interior e gerar modelos 3D precisos do navio. Esses mapas digitais permitem que os pesquisadores estudem o Titanic virtualmente, reduzindo a necessidade de explorações físicas repetidas, protegendo o local frágil. Um cabo liga o drone ao navio na superfície, fornecendo energia constante e enviando dados instantaneamente. Essa conexão é a linha vital da missão, garantindo que nenhuma informação seja perdida e permitindo que o drone permaneça submerso por longos períodos. A inteligência artificial acrescenta uma camada extra de segurança, ajudando a estabilizar o drone e impedir colisões quando as correntes submarinas mudam repentinamente. Com o drone totalmente testado e pronto, a equipe agora tinha uma máquina capaz de entrar em partes do Titanic que permaneceram seladas na escuridão por mais de um século. O que estava lá dentro colocaria à prova os limites tanto da tecnologia quanto da compreensão humana, mapeando os espaços esquecidos. Quando o drone entrou no interior do Titanic, a transmissão de vídeo ao vivo revelou um mundo que havia sido selado por mais de um século. A abertura estreita levava a corredores escuros, onde nenhum humano havia pisado desde 1912. As luzes do drone cortavam a água completamente negra, revelando corredores desabados e corrimãos cobertos de ferrugem. Cada movimento lento levantava nuvens de sedimento que flutuavam pela água, tornando a navegação delicada e perigosa. Algumas partes dos destroços estavam completamente destruídas. Paredes tinham desabado sobre si mesmas e tetos pendiam em ângulos agudos, criando riscos para o drone. Outras seções, porém, estavam surpreendentemente bem preservadas. Segundo os pesquisadores, as temperaturas próximas de congelamento e o baixo nível de oxigênio nessas profundidades retardaram a decomposição, deixando certos cômodos estranhamente intactos. Nessas áreas, o tempo parecia congelado. Cadeiras permaneciam de pé, mesas estavam onde haviam sido deixadas e pratos ainda estavam espalhados pelo chão do que um dia fora uma sala de jantar. Até algumas malas e objetos pessoais eram visíveis, oferecendo um vislumbre assombroso das vidas interrompidas naquela noite. A grande escadaria, antes um símbolo de elegância e luxo, apareceu nas telas como uma estrutura enferrujada. Longos fios de ferrugem e bactérias, conhecidos como rusticles, pendiam de seus restos como fios frágeis. Embora grande parte tivesse desabado, sua forma ainda era reconhecível. Vê-la naquele estado era um lembrete marcante do contraste entre o passado glorioso do Titanic e seu destino trágico. Usando as câmeras avançadas e ferramentas de mapeamento a laser do drone, a equipe começou a criar modelos 3D detalhados do interior do navio. Esses mapas digitais permitiram aos cientistas ver como diferentes partes dos destroços estavam se deteriorando e identificar seções em risco de colapso total. Era a visão mais completa do interior do Titanic já obtida sem perturbar fisicamente o local. Então, em uma parte do navio que nunca havia sido explorada, as luzes do drone iluminaram algo profundamente perturbador. Sob uma pesada camada de detritos, parecia haver uma porta selada. Sua estrutura estava estranhamente intacta apesar dos danos ao redor. As bordas estavam anormalmente limpas, quase como se o que estava dentro tivesse sido deliberadamente protegido do caos que destruiu o restante do navio. Um leve rastro de sedimento perturbado parecia fluir para fora da fenda, como se algo tivesse se movido ou mudado atrás dela. Os operadores observaram em silêncio inquieto. Alguns especulavam que ela poderia levar a depósito ou aos alojamentos da tripulação. Um silêncio inquietante tomou conta da equipe. Alguns especularam que a área poderia levar a depósitos ou aos aposentos da tripulação, enquanto outros sugeriram, em voz baixa, que poderia guardar algo muito mais perturbador. Ninguém estava disposto a testar a teoria. Sem uma forma segura de abri-la,
Eles marcaram o local para investigação futura e seguiram adiante, deixando o espaço selado e intocado. Por enquanto, a descoberta apenas aumentava a sensação de mistério. Ela sugeria que o Titanic ainda guardava segredos escondidos profundamente entre seus destroços, esperando para serem descobertos. Mas havia algo inquietante nessa constatação. Já não era apenas sobre história ou exploração. Quanto mais fundo a equipe avançava, mais sentia que o que poderiam encontrar seria muito mais sombrio e perturbador que haviam imaginado. Essa possibilidade os obrigou a enfrentar uma pergunta difícil: até onde deveriam ir em sua busca por respostas? E em que momento a investigação cruzaria a linha entre pesquisa e o ato de perturbar os mortos? Ética sob as ondas. O Titanic sempre carregou um peso muito maior do que o de um naufrágio comum. É um local repleto de história, emoção e controvérsia. Desde o início, a equipe responsável pela missão com drone sabia que não estava apenas estudando um pedaço do passado, mas trabalhando em um espaço que muitos consideram sagrado. Essa consciência moldou cada etapa da operação e determinou o que seria ou não compartilhado com o público. Antes que qualquer imagem ou vídeo fosse divulgado, houve longas e difíceis reuniões. Alguns membros acreditavam que mostrar o naufrágio exatamente como ele seria importante para a precisão histórica. Outros temiam que certas cenas pudessem causar dor aos descendentes daqueles que viajaram no Titanic. O grupo debateu quanto deveria ser revelado. No final, concordaram em filtrar cuidadosamente o que seria tornado público. Segundo relatos, imagens que pareciam mostrar restos humanos ou objetos profundamente pessoais foram mantidas em sigilo, por respeito às famílias das vítimas. A equipe também buscou a opinião de parentes cujos familiares já haviam estado a bordo. As conversas trouxeram respostas variadas. Alguns se sentiram gratos por verem seus entes queridos lembrados por meio da exploração e documentação. Outros se mostraram desconfortáveis, acreditando que o Titanic deveria permanecer intocado no fundo do oceano. Essas opiniões conflitantes ampliaram a responsabilidade da equipe, tornando o trabalho tão centrado na compaixão quanto na descoberta. O respeito pelo naufrágio não dizia respeito apenas às imagens, mas também aos cuidados físicos. O Titanic está submerso há mais de um século e sua estrutura é frágil. Mesmo uma pequena perturbação pode causar colapsos. O drone era operado com extrema precisão, movendo-se lentamente para evitar colisões ou levantar sedimentos. Cada movimento era monitorado de perto para garantir que o local permanecesse o mais intacto possível. Esse equilíbrio entre exploração e reverência pesava sobre todos. A equipe tinha consciência de que seu trabalho influenciaria como as futuras gerações enxergariam o Titanic. Conforme a missão avançava, sua abordagem cautelosa seria colocada à prova. O drone começaria a encontrar evidências que desafiariam antigas crenças sobre o que realmente aconteceu naquela noite de pistas das horas finais. As imagens capturadas pelo drone revelaram detalhes sobre o naufrágio que historiadores só haviam especulado por décadas. Por anos, acreditava-se que o processo de ruptura e afundamento do navio era bem compreendido, apoiado por relatos de sobreviventes, estudos anteriores e simulações. No entanto, as novas imagens do interior do navio contrariavam muitas dessas suposições. Enquanto o drone explorava diferentes áreas, os pesquisadores notaram algo surpreendente. Algumas partes que se acreditava destruídas estavam ainda de pé, enquanto outras, consideradas estáveis, haviam colapsado completamente. Essa combinação imprevisível de preservação e destruição sugeria que o afundamento fora mais complexo do que se pensava. O padrão de metais torcidos e vigas quebradas revelava pistas sobre as forças que rasgaram a estrutura. Em alguns corredores, objetos haviam sido arrastados por uma corrente súbita, indicando como a água invadira compartimentos em rápida sucessão. Objetos espalhados pelo interior do navio contavam histórias silenciosas, preservadas pelas águas frias e pobres em oxigênio. À luz do drone, itens que permaneceram intactos desde estavam lá como testemunhos de vidas interrompidas, um par de sapatos de couro lado a lado, uma mala semicoberta pelo sedimento, pratos ainda inteiros, uma garrafa de vinho lacrada. Esses objetos eram mais do que relíquias, eram fragmentos congelados de histórias pessoais. Especialistas forenses analisaram a posição desses objetos. Em um corredor,
Uma fileira de sapatos parecia apontar para uma porta desabada, sugerindo uma tentativa desesperada de fuga. Em outro, malas empilhadas indicavam que haviam sido arrastadas por um fluxo poderoso de água. Esses detalhes apontavam não apenas para caos, mas para a violência do colapso do navio. Nem todas as descobertas se encaixavam no que se sabia do naufrágio. Algumas paredes estavam dobradas para dentro, como se algo tivesse entrado com força extrema. Em um pequeno depósito, objetos pesados, incluindo um cofre, estavam presos no teto, indicando uma explosão interna ou uma súbita turbulência. Essas anomalias sugeriam momentos de caos nunca registrados na história. A filmagem que chocou a equipe. O drone avançou para uma área selada por vigas caídas e espessas camadas de sedimento. A navegação era arriscada. Um único erro poderia aprisioná-lo para sempre. A tensão no navio de pesquisa era palpável. Aos poucos, a câmera revelou uma abertura que levava a uma câmara nunca antes acessada. O ambiente estava surpreendentemente intacto, como uma cápsula do tempo preservada pela escuridão submarina. Enquanto o drone iluminava o canto da sala, a equipe percebeu algo que fez todos ficarem em silêncio absoluto. Não era destroço nem sombra, eram restos humanos. A figura era pequena, uma criança. Os ossos, parcialmente cobertos por restos de tecido, jaziam levemente encolhidos. Poucos centímetros adiante, outro corpo, também infantil. A posição sugeria que talvez uma estivesse abraçando a outra em seus últimos instantes. A equipe ficou profundamente abalada. Aqueles corpos, escondidos havia mais de um século, haviam permanecido invisíveis desde a tragédia. Então, algo ainda mais perturbador apareceu. Um sapato de adulto, parcialmente enterrado no sedimento. Seu estado preservado deixava claro que não era fruto da imaginação. Isso indicava que um adulto estivera ali com as crianças. Mas onde estava o corpo? Havia sido levado pela corrente? Ou, como alguém sugeriu com voz trêmula, aquele adulto teria tentado fugir, abandonando as crianças? Nenhuma teoria era menos dolorosa que a outra. A equipe compreendeu imediatamente a sensibilidade da descoberta. Após longas discussões, decidiram manter as imagens em sigilo. Apenas poucas fotos foram guardadas para estudo, enquanto o restante foi trancado em arquivos restritos. Quando o drone retornou à superfície, um silêncio pesado tomou conta do grupo. Aquela descoberta mudará tudo. O que o Titanic mantivera escondido durante mais de um século agora pesava sobre cada pesquisador. O legado do silêncio do Titanic. De volta à terra firme, as informações foram compartilhadas apenas com círculos acadêmicos. Porém, pequenas fugas de dados começaram a surgir. Imagens turvas apareceram online. Foram removidas rapidamente, mas já haviam se espalhado. O público ficou dividido entre curiosidade e reverência. A descoberta reacendeu uma pergunta antiga. Devemos continuar explorando o interior do Titanic ou deixá-lo descansar? Para alguns cientistas, a pesquisa é urgente, pois o naufrágio está se decompondo rapidamente. Para outros, ele deve ser tratado como um cemitério, um local sagrado que não deve ser violado. Famílias de vítimas também expressaram opiniões divergentes. Se essa missão marca um começo ou um fim, ninguém sabe. O que está claro é que o Titanic continua desafiando a humanidade a confrontar sua história, sua ética e seu respeito pelos mortos. Obrigado por assistir. Até a próxima.